Olá, boa tarde. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou por 21 votos a 4 o nome de Humberto Martins para integrar o Conselho Nacional de Justiça até 2020. Humberto é vice-presidente do STJ. A indicação vai ser analisada pelo plenário em regime de urgência. Dinheiro do FGTS também para o trabalhador que pedir demissão e uma iniciativa para combater a discriminação salarial entre homens e mulheres. Assuntos que movimentaram a Comissão de Assuntos Sociais nesta quarta-feira. Trabalhos iguais, salários iguais, independente do sexo. Atualmente, não é rara a discriminação salarial no mercado de trabalho, com a balança pesando quase sempre a favor do homem. Fez uma pesquisa com 13.161 profissionais. Para os cargos operacionais, a diferença entre os salários chega a 58%, senadora. E para especialistas graduados, de 51,4%. Especialista técnico, 47,3%. Coordenação, gerência e diretoria, 46,7%. Supervisor e encarregado, 28,1%. Analista, 20,4%. Os senadores aprovaram alterações na CLT, multa de até R$ 5.600 por empregado para a empresa que oferecer salários diferentes para a mesma função. E se houver reincidência, o Ministério do Trabalho divulgará uma lista com os nomes das pessoas jurídicas que insistirem na discriminação. Lista de maus pagadores, existe. Lista daqueles que descumprem lei ambiental, existe. Lista por trabalho escravo, existe. Então, por que essa aqui não seria possível? Ela é detectada, ela é multada. Se rescindir, ela já sabe que ela está praticando crime e está mantendo. Então, nesse caso, é que entraria na lista. Os senadores também aprovaram a criação da lista com a matrícula dos pacientes do SUS que passarão por cirurgias não emergenciais. O objetivo é dar transparência no atendimento a quem procura a saúde pública no país. Mas eu coloquei também a observação que o médico, observando que o paciente que está com uma cirurgia eletiva, por exemplo, uma hérnia inguinal-escrotal a fazer, e ele vai ter, ela passa a ser um caso de urgência, o médico também pode retirar apresentando uma justificativa para a operação imediata. As propostas seguem agora para análise da Câmara dos Deputados. Também segue para a Câmara o projeto de lei que garante o saque do FGTS quando o empregado pedir demissão. O que mais deveria ter direito a esse fundo de garantia é o próprio trabalhador, em que ele pudesse, numa situação em que ele é demissionário, ele possa usar esse fundo de garantia, prover dele e usar como bem entender, até por caso de necessidade de sobrevivência diante de qualquer calamidade familiar e pessoal que ele esteja vivendo. Ele não podia fazer isso, ele pediu demissão, então ele vai lá buscar o recurso que é dele, se ele assim o quiser. Outro projeto da Comissão de Assuntos Sociais que segue direto para a Câmara, a não ser que haja recurso para ser examinado em plenário, é o que permite a aquisição de material escolar com o dinheiro do programa Bolsa Família. Os senadores também alteraram a lei dos transplantes de órgãos. A família só poderá se manifestar sobre a doação quando o potencial doador não o tenha feito em vida. Essa matéria ainda tem que ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Competências da Justiça Eleitoral e Segurança Pública foram temas que predominaram nesta terça-feira no plenário. O primeiro item da pauta colocado em votação foi o projeto do senador Romero Jucá, que retira da Justiça Comum e passa para a Justiça Eleitoral a função de analisar ações relacionadas à propaganda política, aos processos de prestação de contas dos partidos e a disputas entre eles, respeitando a lei eleitoral e os direitos dos filiados. Isso dá autonomia, responsabilidade e independência aos partidos e registra que será o TSE que vai tratar as questões intrapartidárias de decisões partidárias internas e independentes. Essa foi uma questão amplamente discutida pelas direções partidárias no ano passado. É uma evolução e uma simplificação na gestão cotidiana dos partidos políticos, garantindo a devida transparência. Esse assunto joga para o TSE as decisões intestinas, os conflitos intestinos intrapartidários, que poderiam demandar ações na Justiça Comum, com demora, com delongas e com interpretações
informações que nem sempre correspondiam à realidade do partido. Aprovada a matéria, vai à Câmara dos Deputados. Outro item importante da pauta foi o corte de recursos do orçamento destinados ao Fundo Nacional da Segurança Pública. A proposta faz parte da pauta prioritária sobre este tema, definida pela presidência do Senado em conjunto com as lideranças partidárias. É um projeto do senador Flecha Ribeiro, num primeiro momento, fazendo alteração na Lei de Responsabilidade Fiscal para estabelecer que qualquer despesa com segurança pública fica proibido o contingenciamento no que se refere a essas despesas. O contingenciamento só fez fazer com que as nossas polícias ficassem cada vez mais desaparelhadas e cada vez mais desequipadas e com um efetivo cada vez menor e com menores condições de combater o crime organizado. Para resolver o problema da segurança pública no nosso país, a questão de envolver toda a estrutura federativa do Brasil. O papel que tem o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. O projeto foi aprovado. O Senado também aprovou o nome do diplomata Fernando Simas Magalhães para representar o Brasil na Organização dos Estados Americanos, OEA. Estimular a participação popular nas atividades legislativas do Senado Federal. Esse é o principal objetivo do E-Cidadania, portal eletrônico criado para aproximar a sociedade dos parlamentares. Quem explica é o repórter André Rocha. O E-Cidadania funciona assim. Qualquer cidadão que tenha uma ideia para criar uma nova lei ou mudar uma que já existe, pode fazer o seu cadastro no portal e participar. As propostas são divulgadas no site, onde o público pode votar a favor ou contra a ideia. Quando a ideia recebe 20 mil apoios, ela é encaminhada para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, a CDH, onde recebe o nome de sugestão legislativa. Em seguida, a presidente da comissão escolhe algum senador para elaborar um relatório sobre a sugestão. Quando o relatório fica pronto, toda a comissão se reúne para discuti-lo e decidir se a sugestão deve ou não ser convertida em um projeto de lei. Em 2017, 5 sugestões recebidas no portal se tornaram projetos de lei e uma virou proposta de emenda à Constituição. É o maior número de sugestões a tramitar no Senado desde que o E-Cidadania foi criado em 2012. Para Marcelo Cavalcante, é preciso evoluir no acesso à tecnologia, única forma de garantir que as propostas apresentadas ao E-Cidadania representem as necessidades de todas as camadas da sociedade. É necessário muita atenção, muita participação da sociedade e muita democratização para não deixar apenas os setores que têm acesso à tecnologia, que têm capital cultural, que sabem escrever, que têm uma banda rápida, que têm energia elétrica, escrevam a lei. Ou seja, para que não se deixe que essa participação seja apenas uma participação apenas de um setor da sociedade. A participação não se limita às sugestões feitas no site. Também é possível enviar perguntas para os participantes das reuniões que acontecem no Senado, por meio da opção Evento Interativo. Já na opção Consulta Pública, é possível opinar sobre todos os projetos de lei que tramitam na Casa. Gestos de cidadania que fazem toda a diferença. A aceitação de uma ideia legislativa para que ela tramite no Senado como um projeto de lei pode até parecer um pequeno passo, mas na realidade representa um grande avanço para o processo democrático. O repórter André Rocha trabalhou sob supervisão da equipe de jornalistas da TV Senado. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.